Amados irmãos, amadas irmãs, paz e bem. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para conhecermos as riquezas da fé católica. E como nós nos propusemos a fazer uma caminhada para percorrermos os caminhos da nossa profissão de fé, das nossas verdades de fé. Fé é essa que cada um tem e a gente só vai aumentando a partir do momento que a gente vai conhecendo as nossas riquezas. Como eu sempre digo, ninguém ama aquilo que não conhece. E nós estamos fazendo uma caminhada em relação à nossa profissão de fé, ao credo. Nós já falamos em 2 artigos. Nós vamos entrar no nosso 3º artigo, no que diz o seguinte: Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, 34, 35. Quando afirmamos que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, temos a plena certeza de que Ele não foi gerado como todos nós, humanos, somos gerados. Ou seja, pela união do homem e uma mulher, mas tão somente pela obra de Deus Pai, por intermédio do Espírito Santo, agindo sobre a Virgem Maria. Ele também é Deus, tendo só a Deus por Pai, e nenhum outro homem. A encarnação é, portanto, o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana. A única pessoa do Verbo encarnado, feito homem, feito ser humano. Tal acontecimento é único e exclusivo. Não há nenhum outro fato semelhante. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não há mistura, ou seja, em parte Deus e em parte homem. Não em hipótese alguma. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiramente Deus. Como a gente sempre diz, que nós estamos nos nossos 3 pilares, nas nossas tradições, no nosso magistério e nas nossas escrituras. Papa Bento nos diz o seguinte: professando no credo, encarnou-se pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Nós afirmamos que o Espírito Santo, como força de Deus Altíssimo, realizou de forma misteriosa na Virgem Maria a concepção do Filho de Deus. No início do cristianismo, apareceram algumas heresias, afirmando que Jesus, em determinado momento de sua vida, era somente Deus, ou somente homem. No 4º século, a igreja, reunida em Antioquia, teve de afirmar que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, confessou e professou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Que é isso? Da mesma substância do Pai, não gerado do nada, de uma substância diferente do Pai. O Concílio de Éfeso
no ano 341, afirma que a humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desta concepção. Afirma também que Maria se tornou verdadeiramente a mãe, pela concepção humana do Filho de Deus no seu seio. A mãe do Filho de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem um corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Outras heresias surgiram na igreja, como até hoje, de vez em quando, aparecem. A igreja confessa e professa, de forma clara, objetiva e real, que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isso sem deixar de ser Deus, nosso único e Senhor e Salvador. Ao afirmar que Jesus nasceu da Virgem Maria, a profissão de fé quer dizer que Maria é verdadeiramente mãe do Filho eterno, feito homem, que é Ele mesmo Deus. É por meio de Maria que o Filho de Deus se tornou também humano. Para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador e Redentor, Maria foi presenteada por Deus com dons compatíveis com a missão que ela desempenharia ao longo da vida, como mãe e senhora do Filho do Altíssimo. Ao longo de toda a vida e de toda a história da salvação, particularmente no que se refere à vinda de Jesus Cristo, o Antigo Testamento foi preparando a humanidade para aceitar e receber aquela que seria a mãe do Filho Salvador e Redentor de todos. Maria é mulher bem-aventurada, que resgataria a dignidade perdida pelos nossos primeiros pais no paraíso. Ela é a Virgem que gerará em seu ventre o único Filho, o Emanuel, o Deus conosco, sempre presente na história e na vida de todos nós. A mãe do Senhor, a Virgem Maria, a humilde moça de Nazaré, será a querida filha de Sião. Com o seu sim generoso, cumpre-se a promessa do Pai em relação à salvação oferecida em resgate de nossos pecados. Maria nasceu como as demais pessoas, filhas de Joaquim e Ana. Segundo a tradição da igreja, não foi concebida como Jesus, por obra do Espírito Santo. Em sua infinita bondade e misericórdia, Deus livrou Maria, desde a sua concepção, de todos os pecados. Trata-se de um dom de Deus a ela concedida. Por isso, a chamamos de Imaculada Conceição. Ela foi preservada, imune de toda a mancha do pecado original, desde os primeiros instantes da sua conceição. Ela, pelo mérito do Filho, foi remida e eleita como esposa e sacrário vivo do Espírito Santo. Diferentemente de toda a criação, o Pai a abençoou com toda a sorte e bênção espiritual, desde antes da fundação do mundo, para ser santa, a Imaculada, em sua presença no amor. Maria, a mãe de Jesus, é saudada pelo anjo da Anunciação como cheia de graça. Lucas 1, 28. Poderíamos afirmar que
que o primeiro título que ela recebeu foi Nossa Senhora das Graças. Maria sempre obedeceu a Deus e prontamente abraçou o projeto que Deus havia preparado para ela. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Lucas 1:37 é uma das passagens mais lindas que as Escrituras podem nos trazer, onde Maria deu o seu sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Pela obediência, Maria tornou-se a mãe do Salvador e mãe de todos os viventes. Maria é verdadeiramente a mãe de Deus, podemos assim dizer, a Theotokos, a mãe da igreja, a mãe de todos nós. Ao afirmar que Jesus nasceu da Virgem Maria, a igreja quer ressaltar a sua virgindade. Desde o início, o cristianismo, os cristãos, particularmente os padres da igreja, defendem sua virgindade. Eles veem na conceição virginal o sinal de que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, o que inclui o aspecto corporal deste acontecimento, isto é, não houve intervenção humana, não houve relação sexual. Foi uma intervenção de Deus, foi uma gestação gerada pelo Espírito Santo em sua ação. Em se tratando da palavra de Deus, os evangelistas afirmam que a virgindade de Maria é uma obra divina que ultrapassa qualquer compreensão intelectual. A igreja compreende, afirma e defende que a sua virgindade é o cumprimento da promessa de Deus feita ao seu povo desde os tempos mais antigos, conforme afirma o profeta Isaías: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 7:14. Ao longo dos séculos, a igreja sempre defendeu a virgindade de Maria, antes, durante e depois do parto. O nascimento de Jesus Cristo não tirou sua virgindade. Ao contrário, conferiu um caráter sagrado para a sua integridade virginal. Por isso, a igreja apresenta Maria como a sempre virgem. Jesus é o único filho de Maria. Em algumas ocasiões, alguns textos da Sagrada Escritura mencionam irmãos e irmãs de Jesus. A igreja sempre entendeu que não se trata de outros irmãos de sangue. Jesus é o único. Nós já abordamos esse tema aqui, mas é interessante e necessário compreender também que a língua hebraica não possuía muitos sinônimos. Por isso a palavra irmão pode significar também primo, parente, próximo, colega, compadre, amigo, etc. Há ainda outra peculiaridade no que se refere ao aspecto literário do texto. Porém, as explicações são suficientes para compreendermos as questões acima mencionadas. O próprio Deus que interfere na encarnação, concepção e virgindade de Maria. Jesus é o único Filho de Deus, concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele é o novo Adão, que inicia a nova criação. Por sua vez, Maria é a nova mãe da humanidade. Por sua concepção virginal, Jesus, o novo Adão, inaugura o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito pela fé. Maria é a Virgem pela qual
pela sua virgindade, é o sinal de sua fé, absolutamente livre de qualquer dúvida, e de sua adoção sem reserva à vontade de Deus. É a sua fé que lhe concede tornar-se a mãe do Salvador. Maria é mais bem-aventurada recebendo a fé de Cristo no que concebemos da carne de Cristo. Maria é, ao mesmo tempo, virgem e mãe, por ser a figura e a mais perfeita realização da Igreja. A Igreja torna-se também, ela, mãe por meio da palavra de Deus, que ela recebe na fé, pois pela pregação e pelo batismo ela gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascido de Deus. Ela é também a Virgem que guarda íntegra e puramente a fé dada ao seu esposo. A presença da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, foi, é e será sempre muito querida pela Igreja. Ela é representante mais fiel de todos os discípulos missionários. Sendo ela a mãe do Filho do Senhor, a cabeça da Igreja, a Virgem Maria, torna-se também mãe de todos os seus membros. Podemos afirmar que, por meio da santidade de Maria, pela imitação de sua caridade e pela obediência a Deus, na escuta da palavra, a Igreja torna-se também virgem e mãe. A Virgem Mãe de Deus, a Senhora de Nazaré, já atingiu o máximo grau de santidade e perfeição, enquanto nós cristãos ainda buscamos tal santidade e perfeição em meio aos sofrimentos e dificuldades deste mundo. Ela é modelo mais perfeito da Igreja, de que um dia encontraremos na Jerusalém celeste. Sendo ela glorificada em corpo e alma, verdade que professamos pelo dogma da Assunção, é o sinal mais sublime de amor, esperança e caridade. É a imagem espetacular que brilha e irradia generosidade, disponibilidade e santidade. É a estrela da evangelização e a motivadora dos seus missionários. É a mãe do Evangelho, é a intercessora junto ao seu Filho, na condução de uma igreja mais santa e comprometida com todos aqueles que buscam viver plenamente a vocação de discípulo missionário. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, é um privilégio nós conhecermos com profundidade a nossa profissão de fé e por intercessão da Mãe do Senhor. E nós, que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.